Paz, amados. Meu nome é Lucas Dário Eu sou Ulisses Bernardo e esse é o Papo Analítico. Paz, amados. Sejam bem-vindos ao canal Papo Analítico. Esse canal tem como objetivo reagir a vídeos e analisá-los e comentar sobre eles perante a luz das Escrituras, como também estudarmos juntos a Palavra de Deus. Lembrando, se você gostar desse vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Irmãos, existe uma cultura, principalmente nas igrejas pentecostais, de pessoas que classificam pessoas como supercrentes. Ulisses, o que você acha sobre essa cultura de supercrentes que está se propagando em massa hoje nas igrejas do Brasil? Olha, Lucas, essa cultura aí ela já é antiga, né? Já antiga. Mas eles taxam ou classificam alguns tipos de crentes como supercrentes. Mas que tipo de classificação é essa e por que fazem isso, né? Sim. São igrejas que colocam rótulos ou tem essa cultura ou esse costume de que para a pessoa assumir um determinado cargo eclesiástico, a pessoa, para eles, tem que ser batizada no Espírito Santo. Ah, sim. Mas, para eles, o batismo no Espírito Santo, a evidência disso é falar em línguas estranhas. Ah, você quer me dizer que a pessoa, ela acha que ela é um supercrente porque ela fala em línguas estranhas? Isso mesmo. Olha Ela só, tem né? que falar em línguas Mas é isso estranhas. que está acontecendo. Senão, ele não pode. Claro, olha, existe uma hierarquia, uma etapa para chegar aos cargos eclesiásticos, né? Sim. Da denominação ou da igreja que a pessoa pertence. Então ela entra como cooperadora, aí não tem problema nenhum. Sim. Mas é um tempo como se fosse um teste ali. Se de repente eles observassem ou ele falasse que foi batizado no Espírito Santo com essa evidência de falar língua estranha, então ele já começa a subir a etapa de separado a diácono, separado depois a presbítero, Sendo que evangelista, precisa chegar ter pastor. isso no currículo, vamos supor. Precisa ter isso no currículo. Isso aconteceu comigo e com a minha esposa. A gente, uma experiência que a gente estava na igreja. E até para preencher um formulário. Estavam perguntando se você é batizado no Espírito Santo. Entre parênteses, falar em línguas. Você fala em línguas. Então, é isso que você falou. Se eu falo em línguas, então eu sou batizado no Espírito Santo. Eles acham que só falando em línguas que você é batizado no Espírito Santo. Isso mesmo. E na mentalidade deles é a entrada para os outros dons espirituais. Mas a Bíblia não fala isso. Olha aí, ó. Não está escrito isso nas Escrituras Sagradas, né, a respeito disso aí. Então acaba sendo que, olha, então estão classificando os crentes. Você fala em língua estranha, você é batizado no Espírito Santo, então você pode avançar no ministério. Você não, você já é um crente de segunda categoria. Sim. Né? Então, as pessoas se sentem isso. Nossa. Eu falo isso porque, claro que eu tinha vindo dessa... Origem pentecostal, Sim, eu também, desde eu sempre. vim dessa cultura, Sim, né? Mas viemos dessa eu cultura. tenho muitos amigos, até, que falam assim, olha, espera aí, olha, eu estava no estudo bíblico na minha igreja e o professor ou o pastor, quem estava dando aula, disse que quem não é batizado no Espírito Santo tem que buscar. E quem não foi batizado com o Espírito Santo não fala em língua estranha porque tem alguma coisa errada. Tem muitas pessoas que vão na igreja, e ficam chateadas porque tem pessoas que, como falam em línguas, muitas vezes elas já se acham diminuídas dentro dos cultos. Se sentem. E são pessoas que eu conheço, né? Que falam, olha, me falaram que eu preciso buscar. E se Deus não me batizou no Espírito Santo, alguma coisa errada está acontecendo, alguma coisa errada que eu tenho que buscar. Então ficam... E quando estão todo mundo falando em línguas e eu não falo, eu me sinto culpado já. Que tem alguma coisa errada comigo. Isso muito vem do movimento também do Kenneth Hagin, da palavra da fé, né? De que você não só nessa área, mas se você fica doente é porque você tá errado ali no... Você tá doente é porque você tá pecando, né? Então a enfermidade, eles usam muito, Jesus levou sobre si nossas enfermidades e tal. Eles usam isso como que a gente não pode ficar doente. Sim. A gente tem que declarar bênção em nossas vidas e na cabeça de muitos destes não era para existir médico. Olha só, já entra... Olha onde que chega essa questão. E na questão sobre batismo em línguas, acontece isso em
se não falar 100%, vamos colocar aí 99% das Das igrejas igrejas pentecostais. pentecostais. Olha só, a respeito do Hegel, né? Sim. Foi o tema do meu TCC, do artigo que eu fiz para conclusão de cursos na universidade. Nossa, que Eu legal. fiz aqui Sim. de conclusão de curso de teologia, tá? Sim, Eu sim. coloquei sobre isso também, né? Olha, Legal. Lucas, interessante que eu conheço várias pessoas que têm chamado pastoral, chamados de Deus, né? Sim. E chamados para... E tem o dom de Cristo, né? Que está em Efésios capítulo 4, versículo 10 em diante, que diz assim, subindo... Versículo 8 começa falando que ele desceu às partes mais baixas da terra, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. A uns ele chamou como pastores, outros como profetas, doutores e tal. Mas não está dizendo que ele tem que falar em língua estranha, né? Sim. Mas eu conheço em especial uma pessoa que abriu duas igrejas, uma determinada igreja, denominação pentecostal, que exigia isso. Sim. Ele abriu a primeira, encheu de pessoas, para a glória de Deus, ganhou pessoas, pastoreou, ensinou essas pessoas. Sim. E aí colocaram outro pastor depois, porque ele foi e abriu em outro bairro. E cresceu, ele ganhou pessoas, discipulou pessoas. O dom que Deus tinha dado a ele, o chamado pastoral estava nele. Sim. Mas quando as pessoas diziam, ô pastor, tudo bem? Dizia, olha irmãos, eu não sou pastor. Mas como não, se você está pastoreando? Ele falou, não, na realidade, eu acho que pode ser que tenha até o chamado, mas ainda eu não sou nem diácono ainda. Eu sou cooperador, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não falo em língua estranha. Línguas, olha só. E eu perguntei para ele, mas por que não? Ele disse para mim, olha, ele disse para mim, claro, eu conhecendo também essa cultura, né? Sim. Ele falou assim para mim, eu não sei, eu já pedi a Deus para me batizar, eu não sei, alguma coisa está errada comigo. Deus está trabalhando na minha vida ainda, eu não sei o que aconteceu. Sim. Então ele atribuiu culpa a si próprio. Nossa, isso por é Deus muito não. ruim. Culpa, ou seja, nós somos pecadores, né? Mas Sim, mas a nosso pecado, a nossa culpa, Jesus levou. quantas pessoas não esfriam na fé por causa disso? Verdade. Ô, Ulisses, mas deixa eu perguntar pra você, de uma maneira clara, o que é batismo no Espírito Santo? Olha, Lucas, João falou assim, olha, eu na realidade batizo com água, mas veio um após mim que ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. O batismo de João, né, que João batizava, era um símbolo de que a pessoa, como símbolo do arrependimento, ou como ela estava se arrependendo, porque no Antigo Testamento a água era para limpar, era limpeza, né? Sim. Na lei, as mulheres depois que ela terminava os dias dela, tinha que se lavar, relato do morto, alguma coisa semelhante, sangue estancado, tinha que se lavar, sempre a água como purificação. Sim. E João estava representando, dizendo assim, olha, vocês venham, se arrependem dos seus pecados e sejam batizados. E eles sendo batizados, aquela água simbolizava que eles estavam sendo limpos. Sim. Mas, ele disse, vem Purificados ali. Purificados. E vem um que batiza com Espírito, purificação, isso mesmo. Sim. Batiza com fogo e com Espírito Santo. O batismo com fogo de Jesus, o fogo ele é a purificação. Sim. Daniel escreveu que nos últimos tempos muitos serão provados e embranquecidos. O provado é como o ouro é provado no fogo. Pelo fogo. E tanto é que o fogo ele tem duas afazeres, né? Purificação e destruição, né? Sim. Ele destrói e purifica. Ele tira toda a impureza, né? Sim. E quando diz Jesus batiza com fogo, e muitos até dizem, o batismo com fogo é aquele fogo do Espírito Santo, eita Sim. glória. E não é bem isso, o batismo com fogo é a purificação, ou seja, se João diz, venha e seja purificado aqui nessas águas, né, vocês com esse símbolo, agora o batismo do cristão é diferente, ele já batiza alguém já purificado, né? Já que não purificado, precisou da sim. água de João. Sim. Alguém já purificado, alguém que já está purificado. Por quê? Purificado por quê? Pelo sacrifício de Jesus, pelo Sim. sangue de Jesus. É. Já não é mais pelo sacrifício de animais da antiga aliança. Amém, né? É da nova Redimiu, aliança, que Jesus veio trazendo aliança. E se Sim. falando de aliança, Paulo vem falando do batismo em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11, ele mesmo disse assim, que nós somos circuncidados, a circuncisão de Cristo, Sim. nós somos circuncidados nas águas do batismo. Sim. Circuncisão, que é a circuncisão, era uma aliança que Deus tinha com o povo dele. Né? Sim. O filho, a criança, tinha que ser circuncidado, né? Sim. Era circuncidado, e ele disse, essa aliança que eu faço com vocês e com os seus filhos, uma aliança, e era um símbolo de que eles, físico, que essas crianças, eles estavam sendo inseridos no povo de Deus. Sim. E o batismo é isso. Como um pacto, né? É um pacto da aliança, né? Um pacto da aliança, exatamente. É um pacto que é um pacto e uma aliança de que... E um símbolo público, né? E Sim. visível,
de que a pessoa está sendo inserida na família de Deus. Sim. Então é esse símbolo, essa aliança, né? É um ato visível, mas também invisível, né? Também invisível de que isso está acontecendo, de que Deus está presente. Deus Sim. está ali presente naquele momento e é visível diante de todo o público, diante de todas as pessoas. É uma aliança. Mas se falando de batismo no Espírito Santo, quando ele disse ele batiza com fogo e com o Espírito Santo, quer dizer que ele daria o Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Jesus falou assim, olha, vocês vão ficar aqui, mas vocês vão receber a promessa feita pelo meu Pai, né? E recebereis o Espírito Santo, a virtude, né, ou poder, ou revestimento que vai vir sobre a vida de vocês. Sim. Né? Que isso também está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Sim. E vocês vão receber a promessa do Pai, o pacto, né? Então estava dizendo que eu batizo com água, né? A água que é a purificação, né? Esse símbolo, mas tem um que já vai batizar com fogo, ele já vai purificar o seu pecado, que é Jesus Cristo. Sim. E ele também, ele traz esse pacto de Deus com ele, essa promessa de que ele também dá o Espírito Santo. Então Jesus dá o Espírito Santo. Sim. A partir do momento que a pessoa recebe Jesus no coração, que ela, como diz em Coríntios, né? Diz assim, se com tua boca confessares e com o seu coração creres, será salvo. Porque com a boca confessa e com o coração se crê, né? Sim. Então, a partir do momento que a pessoa confessa, recebe a Jesus, crê com o coração, crer com o coração, crer com o coração, sim, a pessoa é salva. Então, automaticamente, ela recebe o Espírito Santo. Olha só. O que é a morte espiritual? Ela é a separação da humanidade, do homem e de Deus. Sim. E quando a pessoa recebe Jesus, é purificado o pecado que traz essa morte, o pecado que traz essa separação. Morte é a separação, que impede a pessoa de estar viva para Deus. Sim. Morte espiritual, Isaías 59 diz assim, Deus diz assim, olha, o meu ouvido não está agravado, eu não estou surdo, e minha mão não está coxa para escutar ou para estender as mãos, mas o seu pecado, as suas transgressões fazem divisão entre você e eu, de maneira que por causa do seu pecado eu não posso ouvir, eu não posso estender a mão. Sim. Então, quando a pessoa recebe a Jesus, essa barreira, este pecado é tirado. E essa separação, que é a morte espiritual, o pecado é tirado, a pessoa passa a ter vida. Mas de que maneira? Aí, então, Jesus Cristo dá o Espírito Santo. Por Jesus Cristo, viu? Sim. Então, ele dá o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. Então, ele traz consigo esse pacto. Ele traz consigo essa aliança de dar o Espírito Santo. O véu se rasgou, né? Porque antigamente era uma vez no ano... Tinha que montar toda aquela estrutura, aqueles sacrifícios. Um sacerdote era amarrado uma corda nele para chegar no Santos dos Santos. Tinha que ser muito preparado, porque se não tivesse preparado, ele morreria. Então eles puxavam o sacerdote. Esse véu foi rasgado de cima a baixo. Praticamente ele pegou a mão do homem, pegou a mão de Deus e uniu as duas. Praticamente ele ligou diretamente o que a gente fala com Deus, né? Paulo ele escreveu isso, ele disse assim que há um mediador somente entre Deus e os homens. Jesus, Deus e os homens. O véu, claro, ele foi rasgado, mas Paulo também escreveu que nós temos o livre acesso ao trono da graça, né? Sim. Ao santo dos santos, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. Foi tudo para Jesus. É ele que nos liga, é ele que liga ao Pai. Então, ele traz consigo este pacto, né? A pessoa recebe a Jesus, é tirado o pecado, a pessoa passa a ter o livre acesso ao Pai, é tirada a morte espiritual da pessoa, a pessoa passa a ter uma ligação com Deus, ela passa a ter a vida espiritual por causa do Espírito Santo, né? Porque Jesus dá o Espírito Santo, né? Ele dá o Espírito Santo. Então, essa é a forma do batismo, o pacto, a aliança. Então, olha só que 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 13, Paulo escreveu assim, nós somos todos batizados em um só Espírito. Todos. Todos batizados. Não é um só super crente. Sim. Todos batizados em um só Espírito. Porque nós somos... Não existe ninguém melhor do que ninguém no nível espiritual, assim, né? Não existe. Não, o irmão ali, porque assim, a famosa, a irmã do coque é a mais espiritual, né? Geralmente, que é o que
O pessoal brinca muito. Mas isso machuca muitas pessoas, porque Machuca às vezes a bastante. pessoa tá falando com Deus, porque a palavra de Deus diz muito claro que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aí a pessoa tá ali com todo o sentimento, mas tá quietinha. Não tô falando que quando vem o Espírito Santo, você sente o amor, aquela presença maravilhosa, que você não extravasa isso, não é isso que eu tô dizendo. Mas a pessoa tá falando ali, às vezes a mulher, vamos dizer, né, no que eu acabei de citar, a irmã do Coque, né, famosa, tá lá naquela coisa falando em línguas. Muitas vezes a pessoa, já que é doutrinada nesse meio, ela já se sente inferior. Irmão, mas parece que você se batizou num pote de vinagre. Com aquela cara murcha, sabe? Isso acaba arregaçando as pessoas, acaba ofendendo as pessoas, Ofende. acabam derrubando as pessoas. As pessoas estão lá, elas querem ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de amor, aí fala assim, mas você, olha a cara, levanta a mão, irmão, pula. Olha, Meu Deus do céu, viu, cara? faz parte dessa cultura, né, de classificação de pessoas, né? Então, a pessoa, um exemplo, as pessoas começam a enfatizar muito bem a espiritualidade das pessoas pelos dons espirituais, e não é bem isso. Sim, O que caracteriza a vida, a vivência cristã na vida da pessoa é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, sim, versículo 22. O fruto do Espírito começa já com amor, né? muita Então, o coisa. que acontece? Quem ama, ele não vai classificar ou desclassificar pessoas. É tudo igual diante do Senhor, tudo igual diante de Deus. Então, o sacramento do batismo, eu usei isso aqui para falar da aliança, né? Que o batismo é uma aliança, né? Sim, É uma aliança. Por isso até a cultura de antigamente o povo que se convertia, o povo judeu, inseria a criança na família cristã também, pela circuncisão. Paulo disse, peraí, nós somos circuncidados na água do batismo. Então, desde essa cultura vem desde a igreja primitiva até mesmo de batizar as crianças, porque era a circuncisão. Era uma alegria para a criança, né? sim, Para a família. Opa, peraí, vou inserir o meu filho na família de Deus, na família sim, cristã, né? sim. E as igrejas reformadas trazem essa cultura, é uma cultura cristã, né? É uma Sim. cultura cristã desde a igreja primitiva, e por isso Paulo vem falando, nossa circuncisão não é Sim. mais aí dessa maneira. Nós temos a circuncisão, como em Colossenses 2:11, a circuncisão de Cristo, né? Que é Sim. totalmente diferente. Então, para explicar a respeito do batismo do Espírito Santo, né? Usamos o sacramento do batismo, mas dizendo assim que Jesus traz este pacto, Jesus traz essa promessa, que a partir do momento que a pessoa recebe ele, né? Crê com o coração, confessa com a boca e crê com o coração, automaticamente ele dá o Espírito Santo e a pessoa passa a ter vida espiritual. Sim. A morte espiritual é tirada, o pecado é tirado, né? O batismo com o Espírito Santo, né? E também nós vamos falar sobre falar em línguas estranhas também. Falar em línguas estranhas. Tá aqui o próximo take que a gente já deixou ali prontinho pra gente abordar, né? O falar língua estranha é evidência do batismo do Espírito Santo? Existem muitas pessoas que já falam pra tomar muito cuidado, que fala do termo ali estranhas, de falar línguas estranhas. Vai falar, tome cuidado, porque línguas estranhas tem que tomar cuidado. Só que, irmãos, a reformada acredita no dom de falar línguas estranhas. A gente não está aqui falando que isso é errado. A gente não está aqui para falar que a gente não tem a palavra da verdade para começo de conversa. Sim. A gente está aqui para falar a verdade perante as escrituras, como o Ulisses acabou de falar para vocês aqui, que não é porque a pessoa fala em línguas que ela é maior do que as outras, espiritualmente falando. Sim. Porque isso que tem se espalhado hoje nas igrejas, e isso não é ela não é tagueada como uma pessoa maior do que a outra, só porque ela fala em línguas. Ela não pode ser assim, não pode ser dessa forma. Sim, realmente, nós falamos, a Bíblia fala sobre isso, que é isso mesmo. Olha, e muitas das pessoas já têm até questionado, dizem, não, olha, a evidência do batismo do Espírito Santo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus Cristo disse, olha, não depois daqui uns dias, né, isso vai acontecer, Sim. Mas ele estava falando sobre o revestimento do Espírito Santo, que ele estaria presente na terra. Sim. Jesus Cristo disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Então ele tinha a promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Joel profetizou sobre Sim. isso. E Pedro, no discurso de Atos 2, ele disse, olha, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou, que o Espírito Santo desceria, ou seja, encheria toda a carne. Toda a carne, toda. Aquela que recebe a Jesus, é claro. Toda a carne, lógico. sem distinção nenhuma. Claro que a salvação não depende de nós, depende de Deus, né? Sim.
Porque a pessoa, primeiro, é convencida pelo Espírito Santo. Sim. E se ela é convencida, o Espírito Santo traz a Jesus. Sim. Aí o próprio Jesus, que o Espírito Santo trouxe a ele, dá o Espírito Santo. E através do sacrifício de Jesus, a pessoa vai ao Deus, ao trono dos céus. Sim, né? e essa pessoa é uma pessoa natural, né? Porque existe 3 tipos de pessoas, a natural, a espiritual e a carnal. Essa pessoa que é natural, irmãos, muitas das vezes, a gente tem que pegar muito leve com essas pessoas, porque muitas vezes elas ouvem uma palavra de Deus, elas já desvia, não quer saber, ela não quer desvia no sentido de, não vou ouvir não. Desvia o entendimento. Já sai de perto, não quer saber. É uma pessoa natural, porque ela não sabe, ela não conheceu o que a gente conheceu. A gente está falando sobre línguas estranhas, esse assunto é muito delicado, porque tem milhões de pessoas que acreditam, e a gente também acredita. Então talvez você que chegou até aqui, no começo do vídeo eu estava achando, talvez que a gente é contra isso, mas eu sou batizado no Espírito Santo, eu tenho esse dom de línguas, e eu já falei em línguas. Eu posso dizer para vocês aqui com toda sinceridade, que pelo menos 80% foi minha emoção. Eu falo de coração. Pelo menos 80% nas igrejas pentecostais, Ulisses, foi emoção. Mas eu tenho certeza que muitas das vezes também foi puro Espírito Santo. Que eu senti essa glória e a minha língua, ela enrolava, não era um domínio meu. Não era eu que dominava mais. Soltava, era como se eu estivesse soltando, mas era muito bom ao mesmo tempo, sabe? Então é muito complexo de entender esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, o pessoal intitula isso só porque sente, acha que é super crente, acha que é melhor do que os outros. Por quê? Nada melhor dizer do que eu. Eu não sei se você teve essa experiência também, em questão de línguas, mas nada melhor do que eu para falar que eu achava sim que eu era mais espiritual por falar em línguas. Mas isso aí é por causa da sua formação, né? Sim. Da nossa formação que vemos. Que a cultura que veio veio nos passando de pais para mães, vós, avós. E sobre isso até que nós vamos comentar. Mas a questão da pessoa natural, vamos falar sobre a predestinação no outro vídeo, tá? Sim, não, vamos. Depois nós vamos entrar nesse tema. Tem muita coisa para falar. Vídeo. Mas olha só, o falar língua estranha é a evidência do batismo do Espírito Santo? Não. Não é. Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Jesus Cristo disse que eles seriam revestidos de poder, não depois de muitos dias, estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, como estava dizendo. Mas eles começaram a falar em outras línguas. Sim. E as pessoas que estavam lá olharam... Não eram só pessoas que falavam da mesma língua que eles. Não. Eram pessoas de outras nações também, mas judeus também. Sim. Judeu. Só que era o seguinte, eles entendiam as línguas que eles estavam falando. E eles diziam assim, olha, como pode esses varões, sendo judeus, falar a língua nossa materna? Eles eram judeus, mas eles eram conhecidos como os helenitas. Sim. Eles eram judeus nascidos em países de cultura grega. Estrangeiros. Né? E eles conheciam aquelas línguas. E eles falaram em línguas de países, né? Estranhas ali no caso. Mas também línguas assim que as pessoas não compreendem, falando na congregação, na igreja. 1 Coríntios 14, no versículo 4 e 5, Sim. Paulo disse assim que quem fala em língua estranha edifica a si próprio. Sim. E Paulo ele está falando ali sobre os dons espirituais, que é para a edificação da igreja. Os dons são para a edificação da igreja. Sim. E em 1 Coríntios 14, do 4 e 5, Paulo está falando sobre os dons espirituais, que é para a edificação da igreja. Sim. Mas ele está falando sobre também o dom de línguas, né? E o dom de línguas, ele é para a edificação de si próprio. Não é para a edificação da igreja. E para que são os dons de línguas? Os dons de línguas são, aliás, para que são os dons espirituais? Sim. Os dons espirituais são para quê? Para a edificação da igreja. Entendeu? Correto. Eu tenho o dom de falar língua estranha, na minha igreja é uma igreja reformada, mas crê na atualidade dos dons espirituais. Mas entendemos que o dom de línguas, como diz o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 14, 4, 5 do 14 em diante, fala que se for falar em língua estranha, como não edifica a igreja, edifica a si próprio, ele não, se for falar na igreja, que tem um intérprete. Sim. Então, se não tiver, que se case, eu fale sozinho. Sim. Então, acaba sendo, ele falado na igreja, acaba sendo um dom egoísta, porque está edificando a si próprio. Se a reunião, se o juntamento de irmãos na igreja para adorar a Deus, a igreja reunida no templo para adorar a Deus, é para edificar a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom de línguas, a pessoa que está falando em línguas, está sendo egoísta. Sim. Porque está edificando a si próprio. Olha, e diz em 1 Coríntios 14, do 3, 4, 5, versículos 5 e 6, fala sobre isso, que
Quem fala em línguas edifica a si próprio. Não fala tá falando ele com ali Deus. que a pessoa é maior do que ninguém. Não, também né? não está falando que é maior que ninguém. Mas ele já menciona o perigo disso. Sim. Já menciona o perigo, né? Que... Ele fala sobre o interesse de buscar os dons espirituais, mas com zelo, né? Sim, Dons para edificação da igreja, né? exatamente. Para edificar a igreja, isso é importante, né? Nós estamos aí, estar atentos a saber o que são os dons espirituais, Exatamente. e ele fala que o dom de profetizar é superior ao dom de línguas, né? Então, Porque é para a edificação de si próprio, e os dons são para a edificação da igreja. Então, entendeu? Então, essa questão de supercrentes não existe. não existe. É tudo igual. Não, pela a Bíblia Sagrada, a gente viu hoje aqui Não que existe. isso não existe, irmãos. E não existe. o dom de o batismo do Espírito Santo não é falar o dom de falar em línguas estranhas. Que Paulo disse, como nós tínhamos falado em 1 Coríntios 12, 13, todos nós somos batizados em um só Espírito, todos. Todos nós. E nós aprendemos também que o batismo do Espírito Santo é quando nós recebemos Jesus, Jesus nos tem essa aliança, esse pacto, né, nos cela com o Espírito Santo, né? Ele Sim. nos dá o Espírito Santo. Ele é inaugurado em nós o Espírito Santo. Essa é a aliança, o batismo com o Espírito Santo. Sim. Né, o pacto que ele diz em João, em Lucas, aliás, 24, 49, ele diz assim que a promessa dada pelo Pai, né? Que é a vinda do Espírito Santo, né? Sim. E esse batismo é a aliança que o Espírito Santo tem conosco. Ele inaugura nas nossas vidas, ele entra na nossa vida. Então Sim. nós somos filhos de Deus, passamos a ser filhos de Deus, ter vida espiritual. Entendeu? Então, através disso aí. A questão do falar em línguas, um ponto que antes de descarregar o celular a gente comentou, sobre os estrangeiros, as línguas estrangeiras. Olha, Você estava comentando no momento que caiu. tá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, que nós falamos sobre quando eles começaram a falar em novas línguas, em outras línguas, aliás, Sim. né? Então, as pessoas que estavam lá, eles eram judeus, realmente. Só que eles eram judeus nascidos em outros países, em países de cultura grega. Eram Sim. conhecidos como os helenitas. Sim. Eles eram judeus, conheciam toda a sua cultura judaica, falavam o hebraico, mas eles conheciam a língua dos países que eles nasceram. Os estrangeiros. Os estrangeiros, um exemplo, um filho de brasileiro, né, um casal brasileiro que tem filho no Japão, o filho não é considerado japonês, Sim. é considerado estrangeiro. Uhum. E eles eram judeus nascidos nessas outras terras, então eles conheciam a língua dos países que eles nasciam e conheciam a língua da sua linhagem judaica. Então eles diziam, este povo são judeu e fala a nossa própria língua de terra de nascimento. Então eles falavam a língua ali do nascimento deles, né? Eles falavam línguas de países. Sim. Entendeu? Não que era... seria aí a origem do falar línguas estranhas. Não, essa língua, Jesus falou, quem crê em meu nome expulsarão demônio, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados, e falarão novas línguas, né? Novas línguas, né? Novas línguas, isso. Tem vários, né? Tem os estilos de língua estranha. Sim, Língua estranha, sim. ninguém Tem entende. a questão do discernimento também. Sim, o discernimento. Tem dons e dons. Dons e dons. Então, o que a gente está falando aqui? Não é só a questão dessa parte lá atrás, da questão dos estrangeiros, do denominar que eles falavam línguas estranhas. Não só isso é verdade. Ó, Mas também existe aquele dom de falar em línguas estranhas, que é um dom, como o apóstolo Paulo diz, que tem um intérprete. então, isso que nós estamos falando em 1 Coríntios 14, 4, 5, diz que tem que ter intérprete, né? Porque é uma Sim. língua que desconhecida, ninguém entende, Porque né? poderia ser uma língua, no caso, então, do céu, falado ali pelo homem. É uma língua, então seria uma língua divina. Essa língua do intérprete, no caso ali. Assim, uma revelação. Vamos supor que é uma revelação e isso vem através de uma língua. Porque isso a gente vê muito, mas muito nas pentecostais hoje em dia. Pode ser muito por emoção? Pode, mas então a gente acredita que isso é verdade. Então, qual que é o cenário que isso acontece como verdade? Quando a pessoa fala, ela recebe uma palavra do céu, muito é chamado não de língua estranha, mas como língua dos anjos, né? É intitulado isso, né? E isso for falado e for ministrado. Porque eu já vi cenário, a pessoa falando, recebendo essa palavra, outra pessoa falando o que ela está falando. Olha, Nessa posição. Lucas, a Bíblia não afirma que é língua dos anjos, né? Paulo disse... Sim, não existe. Não existe mas o falar língua. intitula isso aí, Sim. né? A questão também é o seguinte... Existe, existe um comentário, eu tenho que buscar na Bíblia certinho onde que tá, mas fala sobre a língua dos anjos. Paulo fala.
ele vai falar sobre a língua dos anjos. Só que no contexto, eu vou achar aqui. Em 1 Coríntios 13 fala sobre. Ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Exatamente, é isso. Ainda que eu falasse. Falasse a língua dos anjos. Mas Isto não já fala. é uma. Isso Olha, já é mas uma abertura para o quê? Mas ele não. Falar língua dos anjos. Existe o falar língua dos anjos. Olha, entende? mas ele não está dizendo que é língua estranha. Ele não está afirmando. Não está falando que é o dom de línguas. Exato. Então é possível que isso seja verdadeiro. Na verdade, é verdadeiro porque ele falou que a pessoa pode receber algo. Não, ele não falou de receber. Ele diz ainda que eu falasse. Não, a pessoa no movimento ali pentecostal, ela tá no meio do culto e ela recebe uma revelação, porque existe esse dom, revelação, creio também. Sim. Mas ela fala, porque acreditar em línguas, visto que a gente já mencionou aqui, acreditar em línguas estranhas seria o quê? A não ser isso. Porque a gente já viu que lá atrás era a língua dos estrangeiros, as pessoas eram vistas como línguas estranhas dos estrangeiros, mas existe também no dom, que é o línguas estranhas. Essas línguas estranhas seria o quê, no caso? Olha, a Bíblia fala que como nós lemos lá, que quem fala em mistério com Deus, para edificação de si próprio. Olha aí, sim. Agora tem uma questão, Lucas, que as pessoas pensam assim, bom, eu tenho um dom de língua estranha, o fogo, a unção vai descer, eu vou falar língua estranha. Sim. Não, você fala se você quiser. Eu estou orando, eu falo se eu quiser. Sim. Porque os dons espirituais você usa se você quiser também. Deus claro. não vai tomar você. Exatamente. Igual o Espírito toma as pessoas no centro de espiritismo. Sim. E ele não sabe o que ele está fazendo, através em êxtase. Não. Quando fala o Espírito é sujeito ao profeta, né? Dizendo, eu vou fazer se eu quiser. Por exemplo, esse mistério que vem na pessoa. É possível, então, que... É isso que eu queria chegar. Quando esse mistério é revelado para a pessoa, qual o intuito do mistério que é revelado para a pessoa? Paulo, ele fala que isso edifica a si mesmo. Se não é mistério revelado para a pessoa. Sim. Lucas, o que eu quero que entenda é o seguinte. Se Paulo disse, não fale na igreja, só fale se tiver intérprete, porque quem fala em mistério com Deus e é para edificação de si próprio. Sim. Né, não é que vem uma revelação para a pessoa vai falar e vai falando com Deus e mistério com Deus. Às vezes nem ela está entendendo o que ela está falando. Então, é esse o ponto que eu quero chegar, porque isso é uma dúvida que tem disse, muito no meio do... E Paulo escreveu no mesmo versículo 5 ou 6, né? Se você for falar, a não ser que você também interprete elas. Sim. Aí ele diz. Sim. Então você faz, se você for interpretar elas. Sim, só porque daí Então é uma questão assim de... Então, no caso aqui, ó, vamos lá. A gente vai construindo, vai colocando as lajotinhas pro muro e crescendo, ó. Vai vendo. Então a pessoa, ela não recebe isso de Deus, mas isso é então uma adoração. É uma parte de adoração, porque então essa via vai de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, ó, se ela não recebe revelação, se isso não vem de cima, então ela cria isso para adorar a Deus. Então, nessa emoção, porque é ligado à emoção, obviamente, não estou falando que isso não é espiritual, porque é espiritual. Os dons do Espírito é espiritual, já está falando ali. Então, o dom de Espírito, de falar em línguas, esse dom espiritual, que é espiritual, a pessoa começa a falar em línguas. Esse dom, ele vem quando? Ele vem quando a pessoa se batiza no Espírito Santo, começa a viver com Deus e recebe esses dons do Espírito. Pela graça de Deus, ela recebe esses dons. Ela pede esses dons para Deus. Deus dá esses dons porque Deus é maravilhoso. Beleza. Ele trouxe esse dom para a pessoa. Essa via veio. Ele trouxe essa para a pessoa. Então, falar em línguas, vamos colocar aonde? Aonde é adorar a Deus. Seria, então eu adoro em línguas porque eu edifico a mim mesmo, sim, que a gente acabou de falar da palavra, porque eu vou adorar a Deus. Ou é porque existe realmente, por isso que eu tenho que bater nessa tecla. Muitos, que eu vi muito, você também viu muito, muitas pessoas falando em línguas e depois já vai entregar uma profecia. Ou fala em línguas. Por quê? Eu digo isso porque eu tive uma experiência real. Eu tive uma experiência de Deus. E quando fatos, é difícil ter argumento para combater esses fatos. Porque quando tá na Bíblia, tá claro que tá escrito na Bíblia. Mas eu, na minha época, eu pedia muito a Deus, assim, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E teve um dia que Deus me usou. Porque eu pedi isso pra Deus. Eu tava voltando de bicicleta, era 00:10, eu saí 00:00 do serviço. Eu tava voltando de bicicleta, na frente aqui do Metropolitano do hospital.
Eu tava indo de bicicleta e tava vindo um cara de bicicleta, de lá pra cá. E eu cruzei com ele. Eu vi que ele usava uma roupa assim, que se for ver, você já... A pessoa do mundo já julga assim como marginal. Ah, ó o marginal. Aqueles bermudão do XXL na época, tudo. Passando assim, ele com o olho estaladão assim. Eu preciso falar isso, que isso é muito importante. Ele pegou e falou assim... quando a gente tava passando um pelo outro, de cruzando assim, ele falou assim: você não tem um dinheiro pra me arrumar, não, irmão? Ele falou assim, com o olho estaladão. Eu passando, e eu sempre falando: Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Aí, na hora, eu senti de Deus de parar a bicicleta, eu senti dentro de mim, assim, uma coisa. Eu senti dentro de mim, assim, para essa bicicleta. Mas foi uma coisa suave ao mesmo tempo, sabe? Eu parei a bicicleta no meio da rua, porque eu obedeci, eu só precisava obedecer. Eu não escutei Deus falar, para essa bicicleta. Eu senti no meu coração, pra mim parar. Parei no meio da rua, porque eu não consegui, eu só obedeci. Ele voltou com a bicicleta, esse cara, no meio da rua mesmo, chegou em mim, como era meia-noite e tantos, ele não tinha tanto movimento, não tinha movimento. Então ele chegou no meio da rua assim, chegou em mim e falou assim, então, você não tem um dinheiro pra me arrumar aí não, irmão? Ele tava assim, com o olho estalado assim. Aí eu só consegui olhar no olho dele e falar assim, ó, Jesus te ama. No mesmo momento, Ulisses, eu senti dentro de mim, no meu coração, uma compaixão por ele, que eu nunca tinha visto por ninguém. Sabe? Os nossos olhares é olhar a pessoa só porque talvez uma roupa do que ela tá vestindo é julgar. Nossa, olha que vagabunda, olha que baranga. Nossa, olha que marginal, olha que bandido. Sabe? Olha que cracudo, né? O pessoal costuma falar. Eu olhei e senti uma compaixão. Falei, ó, Jesus te ama. Eu relei no ombro dele. E ele começou a fazer assim, ó. Quando eu relei a mão no ombro dele, ele fez assim, ó. Ele começou a reagir e começou a chorar ao mesmo tempo. Que isso, cara, que você fez comigo? Que esse... Eu falei, eu não fiz nada. Quem tá fazendo isso com você é Deus. Esse é o poder de Deus, eu falei pra ele. E eu falava em línguas. Eu começava a falar, começava a ministrar porque eu recebi isso de Deus. Por isso que eu falo que isso é vívido. Eu comecei a falar em línguas, eu não me controlava e Deus depois revelava o que estava querendo falar pra ele. Você estava querendo dinheiro para arrumar droga, para comprar droga e ficar louco, ficar doido e tentar matar um segurança. Olha o que Deus foi revelando para mim. Você ia matar um segurança, queria matar um segurança. Foi revelando para mim isso. E eu falava em línguas. Eu terminava de falar uma frase, falava em línguas, falava: você queria matar um segurança. Eu olhava para ele assim, ele chorava querendo me abraçar. É Deus te falando isso aqui. Eu falava, ministrava. Nesse mesmo momento, você queria matar um segurança, cadê a sua arma? Aí ele mostrou chorando uma 22 que ele tinha, chorando assim, e você ia morrer. Você ia morrer, você queria isso para ir lá tentar fazer isso, mas você ia acabar morrendo. Aí falou, Deus te diz que ele vai te trazer, aí eu falava em línguas, e nesse mesmo momento veio dois seguranças, sabe esses seguranças que fica com a moto apitando, assim, cuidando do regional? Veio dois de moto. Aí eu falei assim, ó, em nome de Jesus, nada vai atrapalhar essa obra. Aí eu continuei falando em línguas. Nós ficou assim mais de 10 minutos. Aí eu falando pra ele, os seguranças veio, não falou nada. Só estacionou a moto, circulou a gente, não falou nada. Ficou só olhando as lojas assim, as lojas que estavam na frente do hospital, e foi embora. E não atrapalhou a gente, graças a Deus. Sim. E foi pra ele, falou, ó, Deus vai trazer uma mulher pra você. A sua mãe está preocupada com você agora. E isso foi uma série de mensagens que eu falava e eu já ministrava no mesmo momento. Aí eu falava assim, ó, volta que sua mãe está preocupada com você, pelo mesmo caminho que você veio. E ele não Sim. parava de chorar, Ulisses. Ele me via como se fosse alguém maior, vamos dizer, ele me via como se fosse o próprio Deus. Ele queria só me abraçar assim, sabe? Ele chorando. Sim. Mas sabe aquele choro de soluçar? Sim. Aí ele, John, o nome dele, John. Aí eu falei, John, volta pra sua mãe, volta pros seus pais lá, que ela tá muito preocupada. Depois de ter falado tudo que Deus tinha que falar, assim aconteceu. Depois, isso é testemunho, né? Isso é muita coisa. Depois de 2 anos, eu trabalhando numa empresa, e ele foi na mesma empresa que eu já não reconhecia ele. Aí ele falou pra mim, ele falou pros rapazes, aquele cara ali é gente boa. E eu falei, por que tá falando isso de mim, né? Que ele me conhece? Aí ele falou, aí eu perguntei pra ele, e aí, Deus trouxe? Trouxe ela, cara, evangélica. Você tá entendendo? Então a palavra de Deus, ela é manifesta. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, eu entendo. Eu já vi muito isso no meio... Então vamos recapitular o que você começou a falar. Assim. Olha, realmente, então você entrou no que Paulo disse. Se você for falar assim,
no meio de muita gente, se você falava em língua e você falava o que estava... Então você estava interpretando. Então, tá dentro de um mistério muito grande, então você estava interpretando. Agora, voltando atrás, por exemplo, você disse assim, você disse para mim, olha, muitos pedem os dons ou querem os dons, mas eu vejo Paulo dizendo assim que o Espírito Santo dá os dons como ele quer. A quem ele quer, da maneira que ele quer. Exatamente, né? É isso que é muito importante ressaltar. Tem essa questão, ressaltar. De repente a pessoa se converte, recebe o Espírito Santo, né? Sim. Automaticamente. Então, depois, ele começa a descobrir os dons que Deus deu para ele, os talentos. Tem pessoas que têm alguns dons naturais aí que já vem nato disso, já né? Realmente. Tem pessoas, mas a pessoa começa a descobrir os dons espirituais. Sim. Aí você falou, mas você não é uma mensagem, uma adoração falar língua estranha? Olha, se Paulo disse que quem fala em mistério com Deus, ele está dizendo assim, é como se fosse oração. Sim. Mas se tem alguma interpretação ou intérprete, então é uma mensagem. É uma mensagem. É isso mesmo. É uma revelação. A própria palavra mas já... da outra parte, da outra maneira, quando ele fala que quem fala com Deus, ou fala com Deus em mistério, quer dizer, uma oração. Orando, falando com Deus, em mistério com Deus. Está falando em mistério com Deus. Então, e se for para ter intérprete, então é uma mensagem. Então, sim. No meio, já é no meio do povo. Sim. Mas quando tá sozinho, porque no meio do povo, oração. Como o apóstolo Paulo fala, né, edifica a si mesmo. Porque a própria palavra de Deus diz, que é por nome assim, aonde tá lá certinho, não vou saber. Mas fala, como os tolos que se comprazem orar em pé. Muita gente levanta o braço assim e começa a falar no meio de uma pregação. O pastor tá ministrando, atrapalha. Ele tá lá. Deus! Eu já escutei. A revelação tá vindo. Ou seja, a revelação de Deus já está nas Escrituras Sagradas. Né? Exatamente. O pregador está ali trazendo uma mensagem da parte de Deus, contida nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, uma mensagem atualizada para os dias de hoje. E muitas pessoas estão atrapalhando, né? Exatamente. Olha, eu tive uma dificuldade, eu preguei muito tempo no Chile, né, como missionário lá, e tinha uma igreja que uma vez eu fui pregar lá, eu achei um pouco estranho, porque eu preguei e depois que terminou a mensagem, o pessoal, glória a Deus, amém, aleluia, e aí então teve que levantar uma pessoa no final, ela começou a falar em língua e profetizar. Sim. Aí... o pastor daquela igreja diz assim, bom, Deus falou agora. Eu achei estranho. Ué, agora? Aí no outra semana, Deus falou muito com eles na mensagem, né? Sim. Aí eu fui pregar. Aí eu falei, hermanos, Deus vai falar de novo. Falei, Deus vai falar de novo agora nas Escrituras Sagradas. Sim. E não precisa levantar nenhuma outra pessoa profetizando para dizer que Deus falou agora. Sim. Porque Deus vai falar aqui através do profeta, o pregador da palavra de Deus. Porque glória eu sou mensageiro de Deus para trazer a mensagem que está aqui registrada na palavra de Deus para as nossas vidas, para os dias atuais, para a sua vida hoje. Sim. Te levantou para isso. Para isso. Por isso que você estava lá. Então, mesmo se não tiver... Ou seja, não é necessário depois levantar a pessoa e dizer que Deus falou agora. Porque Deus já está falando através da mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Isso é confusão. Por incrível que pareça, me convidaram muitas vezes para pregar lá. Olha e aí. quando eu estava pregando, nunca mais levantou ninguém para profetizar depois. Porque aprenderam. Sim, né? Com certeza. Eu disse assim, eu sou profeta aqui, estou trazendo a mensagem de Deus para a sua vida. Sim, aí depois levanta outro, muitas das vezes pode até... Então o dom, então falar em língua estranha, se no meio do povo, no meio da igreja, acaba sendo um dom mais egoísta. Egoísta, né? Porque você atrapalha quem está lá, que foi preparado, foi levantado por Deus. Mas não edifica a igreja, não se não tiver intérprete, né? Sim, se não tiver. E o batismo no Espírito Santo não é a evidência de falar língua estranha, biblicamente. Sim. O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa recebe a Jesus Cristo, automaticamente já é batizado. Ou seja, a aliança, o pacto de Deus espiritual na vida da pessoa, né? Sim. E a pessoa passa da morte espiritual para ter vida, né? Sim. Passa da morte para a vida. Paulo disse assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, Cristo está vivendo a vida dele. Então, ele passa a ter vida espiritual, né? Efésios diz assim, nós estávamos mortos em pecados e delitos, e Cristo nos vivificou e nos assentou nos lugares celestiais. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, separados de Deus.
E qual foi a evidência de que nós estamos vivos espirituais? Quando ele nos deu o Espírito Santo. Sim. A evidência do batismo no Espírito Santo é a vida espiritual. A pessoa passa a ter vida, mas ela só tem vida quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Exatamente. O Espírito Santo entra na vida da pessoa por Jesus, quando a pessoa tem Jesus. Já é o pacto, né? A aliança, a promessa que Deus deu para o povo dele. Exatamente, exatamente. A questão da pessoa, muitas das vezes, achar que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Muitas das vezes, ela fala assim, nossa, eu pensei alguma coisa errada contra o Espírito Santo. Ou ela falou alguma coisa, na ira ali, na hora da raiva, ela acabou falando, Espírito Santo não sei o quê. Nossa, então quando eu estava no mundo, quando eu briguei com aquele crente, eu falei isso do Espírito Santo, então não tenho mais perdão, porque a palavra de Deus diz que blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. A palavra de Deus, melhor dizendo, quando eles estavam falando que Jesus era mestre dos demônios, porque ele estava expulsando, em nome de Beelzebu, Sim. Aí ele falou, ele falou, se pecares contra mim tem perdão, se pecares contra meu pai tem perdão, mas Sim. se pecares aquele que habita em mim, não tem perdão, nem nesse século, nem no vindouro. Sim. Aí, muitas pessoas se autoculpam por ter falado no passado, meu Deus, mas eu pensei, porque existem 3 formas de pecar, falar, pensar e agir. Ou ela agiu contra uma pessoa, de alguma maneira, contra o Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, ela falou, ou ela pensou. Então, por isso, muitas doutrinas, elas pegam e falam, você já não tem perdão. Existe isso. A pessoa pegar e falar, você já pecou contra o Espírito Santo? Então não tem perdão, porque você pecou. Isso eu tô falando porque tem gente que entra em depressão por causa disso, Ulisses. Então, se não tiver uma pessoa, um pastor, para ministrar a cabeça da pessoa, ela acha realmente que não tem mais salvação, Ulisses. Realmente, Lucas, é bem complexo essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque eu mesmo conheço pessoas que dizem que não tem mais salvação. Tem doutrinas de igrejas assim que dizem assim, olha, o adultério é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, quem adulterou não tem perdão. Você falou mal do Espírito Santo, não tem perdão. Você falou isso. Não é bem isso, né? Não é isso a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E as pessoas às vezes acham, você blasfemou contra o Espírito Santo, você tem perdão. As pessoas se colocam no lugar de juiz, de Deus. Não, você tem, você não tem. E não é bem isso. E muitas pessoas também pensam assim, será que eu pequei já contra o Espírito Santo e não tem perdão? E fica com isso na cabeça. Tem pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor por isso. Sim. Mas a questão bem é isso aqui, olha. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é a própria rejeição ao convencimento dele. Olha só. Porque é o seguinte, Jesus Cristo disse assim, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e do juízo. Sim. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas diz também que Deus ele não rechaça, ou Deus não despreza um coração aquebrantado. Olha Mas só. quem aquebranta o coração da pessoa para pedir perdão? É o próprio Espírito Santo. Então a rejeição, um exemplo, o Espírito Santo quer convencer. Mas não tem espaço ali para o Espírito Santo. Não tem espaço para ouvir a voz de Deus. Paulo disse assim, não apagueis o Espírito Santo, né? Sim. Não intercessais, não apagueis o Espírito Santo. A pessoa não dá ouvido à voz de Deus. Ela não se deixa ser convencida pelo Espírito Santo. Exatamente. Então isso aí, o que acontece? Ela não vem, e ela começa então a ter o bem de Deus por mal. Sim. Entendeu? Não, e começa a ter o bem por mal. E acaba não dando voz, não dando ouvido à voz de Deus. Exatamente. E ela não se deixa ser convencida. Porque qualquer pessoa que pedir perdão a Deus em nome de Jesus, ou por Jesus, ou pelo sacrifício de Jesus, claro, pelo sangue de Jesus, que nos livra de todo pecado, aquebrantado, crer com o coração é isso. Paulo diz, confessar com a boca e crer com o coração, né? Coração. Para a salvação. Então, a pessoa crendo com o coração, Deus perdoa. Deus perdoa e não tem dessa. Porque a pessoa, ela só de se sentir culpada, ela já foi perdoada. Já foi perdoada. Porque uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ou melhor, ela é contra, aí já na terceira pessoa ali do carnal, o homem carnal, ele não quer nem ouvir, ele não quer nem saber. A gente pega uma alusão disso na ceia do Senhor, a última ceia. Sim. Quando ele tava todos os discípulos ceando, ele falou, aquele que molhar, depende da tradução, né? Que eu vi assim, aquele que molhar no mesmo prato que eu, o pão, este vai me trair. Jesus, ele estava falando isso
E Judas também estava Sim. ouvindo isso. Todos estavam ouvindo. Só que Judas, ele já não acreditava mais na palavra do Senhor. Então, tanto é que quando ele molhou, por exemplo, ele molhou junto, ele já nem estava, ele não estava mais escutando a Deus no sentido, ele estava ouvindo, literalmente ele estava ouvindo, mas ele estava escutando, mas ele não estava ouvindo, né? Na verdade, ele não estava querendo saber mais o que Jesus ia falar. Sim. Então é mais ou menos isso. A pessoa de Deus fala, a palavra de Deus já é bem clara em falar que nos últimos dias também terão pessoas que sentirão, depende da tradução também, como chão nos ouvidos, né? Eu acho que 2 Coríntios, alguma coisa, fala que elas sentirão isso porque não quer mais nem saber. A pessoa que já conheceu e se torna uma pessoa carnal, ela é totalmente contra o Espírito Santo, no sentido de contra as coisas de Deus, tudo aquilo que se chama Deus. Olha, tem algo assim que em 1 João nos explica mesmo, ele diz assim que se você diz que conhece e não vive, você é mentiroso, Mentiroso, a verdade não está em ti. Uhum. O que quer dizer? Essa pessoa nunca viveu, nunca conheceu. Sim. Né? Essa pessoa também, ela está ali no meio, mas ela não faz parte do povo de Deus. Sim. Sempre ouvi isso. Você citou a pessoa natural, Judas, essa é a pessoa natural. Você citou Judas e que foi dito para ele, faça o que está no coração. Já tinha algo no coração dele. Uhum. Ele já sabia o que ia fazer, entendeu? Sim. Então tem muitas pessoas assim, olha, ela já não se dá convencida, ela sabe que ela está ali no meio. Ela fala, não, mas é que eu gosto daqui, me dá status aqui, ou eu vou estar aqui no meio. Mas o coração não está no Senhor. Ele não se deixa ser convencido pelo Espírito Santo. Exatamente. Né? Então, é blasfêmia com o Espírito Santo, por quê? Como que ele vai pedir perdão a Deus se ele não dá ouvido à voz e não se aquebranta para pedir perdão a Deus? Não tem como ter fé. Não tem como ter fé. Sem ouvir a palavra de Deus, não tem como ter fé. E outra, a pessoa, igual como você comentou, assim que a pessoa se arrependeu, já está perdoada. É que é preciso confessar, mas o Espírito Santo leva isso. Exato, processo de quebrantamento. Ele já leva isso nesse processo. Tem essa questão de quando a gente se converte, a gente quer converter até nosso cachorro, porque a gente quer converter todo mundo. E realmente. Não é mesmo? Realmente. Lucas, então, se você que está nos ouvindo acha que eu falei mal do Espírito Santo, eu vacilei, não tem perdão. Fica tranquilo. Tire isso da cabeça. Tire isso da cabeça agora. Se você acha que, você diz, se eu me arrependo dos meus pecados, das minhas coisas de coração, pode saber, você não blasfemou contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar toda a palavra de Deus, rejeitar o convencimento dele pelas escrituras sagradas. Aí não tem perdão. Deixar Amém? Definitivo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Amados, deixem nos comentários sugestões de vídeos para analisarmos, que estaremos fazendo um react de cada um deles. Visitem nosso canal secundário, Testemunhando Jesus Cristo. O link estará aqui na descrição.